Oi, meu nome é Débora, sou do canal Narrações Sombrias e tenho uma história para vocês. O nome da história é O Segredo de Santa Maria delle Ombre. A história se passa na Itália, mais precisamente em uma pequena vila nos arredores de Florença, uma região conhecida por suas paisagens pitorescas e seus séculos de história. O protagonista, Luca Rossi, é um jovem arqueólogo apaixonado pela história local. Ele trabalha em um museu da cidade, onde passa seus dias catalogando artefatos antigos e investigando mistérios históricos da região. Luca é conhecido por sua curiosidade insaciável e sua determinação em descobrir a verdade por trás de velhas lendas e mitos que cercam a região. Desde criança, ele ouvia histórias contadas por sua avó sobre uma antiga maldição que pairava sobre uma colina próxima à vila. Dizem que, há séculos, uma igreja medieval foi construída naquele local, mas algo terrível aconteceu, e a igreja foi abandonada e lacrada para sempre. A igreja, conhecida como Santa Maria delle Ombre, está completamente coberta por uma floresta densa e esquecida pela maioria dos moradores. Os poucos que ainda lembram do lugar avisam Luca para não se aproximar, mencionando que aqueles que entram nas ruínas nunca mais voltam. Movido pela curiosidade e pela sensação de que pode fazer uma descoberta histórica importante, Luca se prepara para uma jornada que vai muito além do que ele esperava. Luca se prepara meticulosamente para sua exploração da igreja abandonada, levando equipamentos de arqueologia e uma lanterna. O manuscrito que ele encontrou continha um mapa rudimentar da região, mostrando um caminho antigo que levava até a Santa Maria delle Ombre. Determinado, ele parte para a colina ao amanhecer, deixando a vila para trás enquanto o nevoeiro da manhã ainda cobre as árvores, criando uma atmosfera sinistra. Ao chegar à entrada da floresta, o silêncio é desconcertante. Luca segue o caminho descrito no mapa, mas quanto mais se aprofunda na mata, mais estranha a sensação que o envolve. O ar parece mais frio e os sons típicos da natureza desaparecem, como se até os animais evitassem aquela área. Apesar do desconforto, ele continua, decidido a resolver o mistério da igreja. Depois de horas de caminhada, Luca finalmente avista as ruínas da Santa Maria delle Ombre. O lugar é mais imponente do que ele imaginava. Grandes colunas quebradas e pedras caídas cercam a estrutura. A igreja parece abandonada há séculos, e a vegetação tomou conta de boa parte do local. Mas o que chama sua atenção imediatamente é o símbolo gravado nas portas de madeira antigas, um círculo entrelaçado com espirais, o mesmo símbolo que ele havia visto no manuscrito. Luca tenta abrir as portas da igreja, mas elas estão seladas, como se uma força invisível as mantivesse fechadas. Desesperado por entrar, ele circunda a igreja e encontra uma abertura por uma janela quebrada. Ao entrar, a atmosfera dentro do lugar é ainda mais opressiva. Pó e teias de aranha cobrem tudo, mas o altar e o chão parecem quase intocados, como se alguém ou algo tivesse cuidado de mantê-los preservados. Enquanto explora o local, Luca encontra marcas esculpidas nas paredes que contam uma história diferente da que ele conhecia. As imagens mostram rituais sombrios, sacrifícios e uma mulher vestida de negro, a Dama Nera, sendo oferecida como parte de um pacto sombrio. Acreditava-se que ela foi traída e sacrificada pelos próprios habitantes da vila, que queriam apaziguar uma entidade maligna. Quando Luca se aproxima do altar, ele ouve um sussurro. É como se a própria igreja estivesse viva, sussurrando seu nome e implorando para ele sair. Ele ignora o aviso, mas o ar fica mais pesado, como se algo invisível estivesse se movendo ao seu redor. Enquanto Luca continua sua exploração, ele recebe uma ligação de Sofia, uma colega arqueóloga com quem mantém uma relação próxima. Preocupada, ela o avisa sobre antigos documentos que encontrou no museu, sugerindo que a igreja foi usada para rituais proibidos de invocação e que a Dama Nera não era uma simples vítima, mas sim uma figura poderosa, destinada a ser a chave de um portal entre dois mundos. Luca decide não contar a Sofia onde ele está naquele momento, para evitar que ela se preocupe ainda mais. Mas ele sente um peso de responsabilidade maior ao saber que o lugar carrega uma maldição mais perigosa do que ele imaginava. Ele percebe que, ao tentar resolver o mistério, pode ter libertado algo que estava adormecido há séculos. De repente, a lanterna de Luca começa a falhar, mergulhando-o na escuridão. Ele tenta sair rapidamente da igreja,
Mas algo o impede. A porta pela qual ele entrou está bloqueada, e as sombras dentro da igreja parecem ganhar forma. Ele vê a figura da Dama Nera em uma pintura no teto. Seus olhos parecem segui-lo. O sussurro agora se transforma em um canto lúgubre, e Luca sente que não está mais sozinho na igreja. As sombras ao seu redor começam a se mover, como se estivessem vivas, tentando envolvê-lo. Ele percebe que precisa sair imediatamente, mas a única saída visível é por um túnel que ele descobre perto do altar, um túnel que não estava no mapa. Sabendo que não pode ficar, Luca corre pelo túnel, descendo cada vez mais fundo na escuridão, mas ele logo percebe que o caminho está levando-o para longe da superfície e possivelmente mais perto do coração do mistério sombrio que cerca a igreja. Luca avança rapidamente pelo túnel, o eco de seus passos ressoando contra as paredes de pedra frias e úmidas. O canto que antes ouvia parece se intensificar, quase como um chamado. Ele não consegue evitar a sensação de que está se aproximando de algo muito importante, ou perigoso. Finalmente, o túnel se abre para uma câmara subterrânea vasta, iluminada por uma luz suave, que emana de símbolos ancestrais gravados nas paredes. No centro da câmara, um pedestal antigo abriga um objeto coberto por um pano escuro. A atmosfera é carregada, e uma força parece puxar Luca em direção ao pedestal. Ao se aproximar do pedestal, Luca hesita. Ele sente que essa pode ser a chave para desvendar todo o mistério da Dama Nera, mas também uma porta para o desconhecido. Quando toca o pano, um arrepio percorre sua espinha, como se a câmara estivesse viva. O canto se intensifica, envolvendo-o em uma onda de emoções contraditórias, medo, curiosidade e uma atração quase hipnótica. Com um movimento hesitante, Luca levanta o pano, revelando uma máscara antiga e ornada. Os olhos da máscara parecem brilhar com uma luz própria. Ao tocá-la, Luca é inundado por visões de rituais antigos, da Dama Nera sendo sacrificada e da dor de sua traição. Ele vê flashes de sua vida, das vidas de todos que viveram naquela vila e da conexão eterna que tem com a igreja. Mas com as visões, surge também uma compreensão aterrorizante. A Dama Nera não é apenas um espírito vingativo, mas uma guardiã. O ritual que foi realizado a transformou em uma figura poderosa, e agora, a máscara serve como um catalisador para seu poder. Ela está presa entre os mundos, e o único jeito de libertá-la é através de um novo ritual, mas isso também poderia significar sua própria condenação. Nesse momento, a câmara começa a tremer. A estrutura antiga parece estar reagindo ao toque de Luca na máscara, como se as paredes estivessem se fechando. Ele entende que precisa decidir rapidamente. Ele pode usar a máscara para tentar libertar a Dama Nera, ou pode tentar escapar e deixar a história inacabada. Luca se encontra em um dilema. A libertação da Dama Nera poderia significar restaurar a paz à vila, mas a um alto custo. Ao mesmo tempo, ele tem a opção de escapar, mas isso significaria deixar para trás não apenas o mistério, mas também as vidas que foram perdidas devido à sua maldição. A máscara começa a brilhar intensamente, pressionando-o a tomar uma decisão. Com o coração acelerado, Luca decide que a única maneira de resolver a situação é enfrentar a verdade. Ele se lembra das palavras de sua avó. A verdade é um fardo, mas também a única chave para a liberdade. Assim, ele se prepara para realizar o ritual, determinado a desvendar completamente a história da Dama Nera. Ele começa a recitar as palavras que aprendeu no manuscrito, cada sílaba ecoando na câmara como um chamado à Dama Nera. As paredes tremem mais intensamente, e Luca sente a presença dela ao seu redor, como uma sombra familiar. À medida que Luca recita as palavras do ritual, a atmosfera na câmara se transforma. O brilho da máscara ilumina o espaço, criando sombras dançantes nas paredes. Ele sente uma força intensa envolvendo-o, como se a própria Dama Nera estivesse emergindo das trevas. No entanto, ele não está apenas lutando contra as forças sobrenaturais. Ele também enfrenta seus próprios medos e dúvidas. Luca sente o peso de seu passado, lembrando-se de momentos em que hesitou em seguir seus instintos, momentos em que escolheu a segurança em vez da aventura. Ele se dá conta de que essa jornada não é apenas sobre descobrir o segredo da Dama Nera, mas também sobre se libertar das correntes que o mantinham preso a uma vida sem emoção. No auge do ritual, o espaço começa a se contorcer e a tremer.
a voz da Dama Nera ecoa em sua mente, entrelaçando-se com suas próprias emoções. Ele percebe que a Dama Nera também foi traída, e que, assim como ele, carregava o peso da dor e da solidão. Esta conexão entre eles o motiva a prosseguir. Luca conclui a recitação, e uma onda de energia percorre o ambiente. A máscara brilha intensamente, e por um breve momento, ele vislumbra a Dama Nera diante dele. Ela é uma figura de beleza trágica, seu olhar profundo refletindo séculos de sofrimento e vingança. Nesse instante de revelação, a Dama Nera comunica-se com Luca, não com palavras, mas através de visões. Ele vê os habitantes da vila, suas ansiedades e seus medos, e percebe que a maldição não é apenas dela, mas de toda a comunidade. Ele é confrontado com uma escolha: libertar a Dama Nera, e ao fazê-lo, oferecer a ela a oportunidade de buscar a vingança que ela tanto deseja, ou ajudá-la a encontrar a paz, libertando não apenas a si mesma, mas também a vila do ciclo de dor. Luca hesita. A ideia de vingança é tentadora, pois ele se lembra de todas as advertências que ouviu sobre a maldição e o sofrimento dos que tentaram esquecer a história da Dama Nera. Mas ao mesmo tempo, ele deseja romper o ciclo de dor. Ele decide, então, que a verdadeira libertação não está na vingança, mas na reconciliação. Ele fala com a Dama Nera, oferecendo a ela um acordo. Em vez de buscar vingança, ele a ajudaria a encontrar paz e a proteger os futuros habitantes da vila de seus erros passados. Ao fazer essa escolha, Luca sente um peso sendo retirado de seus ombros. O brilho da máscara diminui e a câmara começa a estabilizar. A presença da Dama Nera se torna mais gentil e ela sorri para ele, uma expressão que mescla gratidão e tristeza. O ambiente na câmara subterrânea agora é quase palpável. A energia que flui entre Luca e a Dama Nera é intensa. As paredes tremem mais uma vez, mas agora não é de forma ameaçadora. É como se o espaço estivesse respondendo à decisão de Luca. Ele se concentra, determinado a manter sua promessa e ajudar a Dama Nera a encontrar a paz. Enquanto ele pronuncia palavras de esperança e cura, a câmara começa a iluminar-se em um espectro de cores vibrantes. A luz brilha sobre a máscara, e a imagem da Dama Nera se torna mais clara, sua forma ganhando um aspecto etéreo. Mas o ritual exige um sacrifício, e Luca sente a tensão aumentar à medida que uma escolha difícil se aproxima. Nesse momento crucial, a Dama Nera se manifesta totalmente, uma figura majestosa, mas marcada pela dor. Com lágrimas nos olhos, ela se dirige a Luca, expressando a profundidade de seu sofrimento e a necessidade de encerramento. Ela não quer mais ser uma prisioneira de sua própria vingança. Luca sente que, para que ela encontre a paz, ele deve se sacrificar de alguma forma, entregando-se à história que ele tanto desejava desvendar. Um silêncio profundo toma conta da câmara, e Luca entende que sua vida e a de muitos outros estão entrelaçadas com a dela. Ele se coloca diante dela dizendo: "Eu sou apenas um homem, mas eu escolho ajudar você a romper este ciclo. Juntos, podemos encontrar a liberdade." A Dama Nera estende a mão, e a energia entre eles se torna quase ensurdecedora. Luca sente uma onda de calor percorrendo seu corpo, como se sua própria essência estivesse sendo ligada à dela. O eco de suas palavras se transforma em um cântico, e o túnel ao fundo começa a se iluminar com a luz da esperança. Neste clímax, a Dama Nera e Luca realizam um ritual de libertação. As vozes dos habitantes da vila ecoam nas paredes, unindo-se ao canto. O templo, antes envolto em trevas, agora brilha com a luz da compreensão e da redenção. O poder da Dama Nera é canalizado, não para a vingança, mas para a cura das feridas do passado. À medida que o ritual avança, as sombras na câmara se dissipam, e uma brisa suave flui através do espaço. A máscara, símbolo de dor e sofrimento, se quebra em 1000 pedaços, liberando uma onda de energia que se espalha pelo subterrâneo e para a vila acima. Luca sente sua força sendo drenada, mas ele não hesita. Em um último esforço, ele e a Dama Nera criam um feitiço de libertação, um laço que conecta todos os que foram afetados pela tragédia. A câmara se ilumina em um brilho dourado, e a presença da Dama Nera se torna cada vez mais etérea, sua forma se dissipando em partículas de luz. Quando a luz se apaga lentamente, a câmara subterrânea volta a ficar em silêncio. Luca se encontra sozinho.
o eco do ritual ainda ressoando em sua mente. A Dama Nera não está mais ali, mas sua presença permanece, como uma sombra suave que o acompanha. Ele sente um vazio em seu peito, mas também uma nova esperança. Ao retornar à superfície, Luca encontra a vila de Santa Maria delle Ombre transformada. O povo, que antes vivia sob o peso da maldição e do medo, agora caminha com um brilho renovado nos olhos. As histórias que antes eram sussurradas em temor, agora são contadas como lendas de superação e redenção. Ele percebe que a Dama Nera finalmente encontrou paz e que suas ações mudaram o destino da vila para sempre. Nos dias que se seguem, Luca se torna uma parte fundamental da comunidade, ajudando a restaurar a antiga igreja e contando a história da Dama Nera, não como uma lenda de terror, mas como uma lição sobre amor, sacrifício e perdão. Ele organiza encontros onde os habitantes compartilham suas próprias histórias, unindo a vila de uma maneira que antes parecia impossível. O velório da Dama Nera torna-se um memorial, um lugar onde os moradores vão para refletir sobre o passado e celebrar a liberdade conquistada. Luca se sente realizado, sabendo que ele, um simples homem, foi capaz de mudar o curso da história e de curar as feridas de sua comunidade. Em uma noite iluminada pela lua, Luca visita o antigo cemitério onde a Dama Nera foi enterrada. Ele se ajoelha diante de sua sepultura, colocando flores brancas, um símbolo de purificação e paz. Enquanto se levanta, sente uma brisa suave acariciar seu rosto, como se a Dama Nera estivesse ali, agradecendo. Ele sorri ao perceber que, apesar da dor que a história trouxe, também trouxe amor e união. Ao olhar para as estrelas, Luca reflete sobre as escolhas que fez, entendendo que cada passo o levou a este momento de realização. Ele agora vê o futuro da vila com esperança, sabendo que as sombras do passado foram finalmente dissipadas. Meses se passaram desde o ritual e a vila floresceu. Luca se tornou um contador de histórias, guiando novos visitantes por Santa Maria delle Ombre, compartilhando a história da Dama Nera com aqueles que vêm em busca de mistério e encanto. Ele se casou com uma jovem da vila, que também carrega o legado de amor e compaixão. O memorial em homenagem à Dama Nera se tornou um local de encontro, onde as pessoas se reúnem não apenas para lembrar, mas para celebrar a vida e a superação. A lenda da Dama Nera vive em seus corações, não mais como um símbolo de terror, mas como um testemunho de que a verdadeira força reside na escolha de perdoar e deixar ir. A história de Luca e da Dama Nera ensina que mesmo nas sombras mais profundas, há sempre uma luz que pode ser encontrada. O amor, o perdão e a coragem de enfrentar os fantasmas do passado podem levar à verdadeira libertação. À medida que ele observa sua vila prosperar, Luca entende que, às vezes, a verdadeira jornada é aquela que fazemos dentro de nós mesmos. E assim, em uma noite clara e tranquila, enquanto a lua brilha intensamente sobre Santa Maria delle Ombre, Luca levanta os olhos para o céu, sabendo que a história que ele ajudou a contar não é apenas sobre o passado, mas sobre a esperança infinita que reside no coração humano. Ele sorri, finalmente em paz. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal.